Verificado no legal de vereadores, com a presença de todos invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 15ª sessão ordinária de 2013. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2013. Ata da 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 6ª legislatura em 13 de maio de 2013. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2013, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores do Rua Machado, situada na Rua Tuparandi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Savella, Arcélio Bulevic, Auri José Filt, Claudemir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Fener Claus, Nelcino Estima e Rogério Silberman, sob a presidência do vereador Antônio Luiz Savella. Constatada a existência de quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. No pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da ata da 13ª sessão ordinária de 2013. Após lida, o presidente colocou a ata em discussão e, não havendo discussão, colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a apresentação do expediente do dia, onde constou o ofício 81/2013, datado em 7 de maio de 2013, oriundo do Executivo Municipal, encaminhando para apreciação e posterior aprovação em regime de urgência urgentíssima os projetos de lei número 1272, 1273, 1274 e 1275/2013. Ainda constou a indicação número 18, datada em 8 de maio de 2013, de autoria dos vereadores Auri José Filt, Antônio Luiz Savella, Nelcino Spielmann, Irineu Adir Bubans e Luiz Carlos Fener Claus, indicando que seja feita uma vala na propriedade do suinocultor Sr. Nelton Stein, de esquina Machadinho, justificando o pedido em virtude de que há mortalidade de vários suínos nesse local e esse suinocultor tem necessidade de que se faça esta vala para inteirar esses suínos. Também constou a indicação número 19/2013, datada em 8 de maio de 2013, de autoria dos vereadores Auri José Filt, Antônio Luiz Savella, Nelcino Spielmann, Irineu Adir Bubans e Luiz Carlos Fener Claus, indicando que seja feita a recuperação da estrada de acesso à propriedade do Sr. Miguel de Conte, de esquina Fitz Lajeado ao Limoeiro, justificando o pedido em virtude de que essa estrada de acesso encontra-se em precárias condições, sendo o mesmo agricultor, onde que diariamente necessita entrar e sair com seus veículos e maquinários nesse trecho. De imediato, o presidente encaminhou a sessão para o grande expediente e, conforme a ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador Rogério Silberman. Cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, ao ilustre público que se faz presente hoje nesta sessão. Gostaria de dizer que tantos são os assuntos e tamanha é a importância dos assuntos debatidos aqui nesta casa, que por vezes, em razão de tantas discussões, esquecemos de apontar fatos importantes para a nossa comunidade. Pensando com relação às sessões anteriores, me ocorreu que, mesmo o vereador e funcionário público da saúde, esqueci de apontar o início do funcionamento de forma integral do novo posto de saúde de Vila Prata. Como todos sabem, o prédio ficou pronto no final do ano passado, o início das atividades do ponto de vista da parte odontológica se deu no início deste ano e a parte médica iniciou recentemente, uma vez que houve problemas com a licitação para aquisição de material. Convido a população que ainda não conhece o posto de saúde e aos ilustres colegas vereadores que venham até a nossa unidade básica de saúde. É uma unidade padrão. A qualidade do serviço oferecido nesta unidade, com certeza, em razão do espaço físico mais adequado, será de melhor qualidade. Congratulo a administração pública municipal por mais este avanço do nosso município. Quero dizer ainda que contamos com a nossa perspectiva de até ao final deste governo inaugurarmos também um posto de saúde na sede do município. Gostaria de dizer também que na sessão passada algumas situações relativas às horas extras e às IHs referente à minha atuação não enquanto vereador, mas enquanto profissional de saúde foram levantadas pelo ilustre vereador Antônio Luiz Savella. Também foram levantadas situações relativas ao Programa da Saúde da Família e à questão do cargo comissionado. Solicitei alguns documentos por parte do Executivo Municipal para que possa deixar todas essas situações da forma mais transparente possível para esta casa e para o público. Infelizmente, ainda não disponho de todos os documentos e, portanto, já havia solicitado ao nosso secretário Anderson o espaço da Tribuna do Povo para hoje e pedi para que fosse postergado para a próxima sessão, aonde que pretendo fazer todos os esclarecimentos e certamente haverá um debate no sentido de que nenhum detalhe escape à percepção do povo e dos ilustres colegas. O presidente agradeceu as colocações do vereador Rogério e de imediato passou a palavra ao vereador Claudemir Tenório, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra ao vereador Ivares Manioto. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores, público presente, especialmente os vereadores de Secunduva, o Fabrício e o colega dele, Fernando, também o ex-vereador do nosso município, o Laércio, o pessoal do jornal e demais lideranças do nosso município. É bom que estejam aí acompanhando o trabalho desta casa. Hoje vou falar sobre um curso administrado pela Secretaria da Agricultura junto com a administração municipal, o qual eu estarei nesta semana que passou.
Foi um curso de piscicultura na área de técnicas de manuseio e criação de peixes em água doce, após um programa, na minha visão, muito bom de recuperação de açudes, de novas barragens do município devido à seca e procurar solucionar problemas que vêm acontecendo de ano em ano, aproveitando assim para fazer mais açudes e aproveitando a aquisição daquela máquina maravilhosa que hoje o município tem. Eu e o meu compadre também fomos beneficiados com um pequeno açude, uma reserva de água lá na comunidade, e eu, por ser leigo no assunto, tive a oportunidade de participar nesse curso, ao qual na última sessão eu tinha feito o convite para todos os meus colegas. Quero dizer que foi muito proveitoso e a gente fica sentido em ver muitas vezes a população em não aderir às novas técnicas. Não se culpa o agricultor, nós todos sabemos que há poucos dias foi implantada a técnica do plantio direto, porque a gente tinha aquela visão de que tinha que arar a terra. Essa técnica de criar peixes é só você procurar as novas tecnologias que você produz peixes e até dentro de uma piscina de criança. Isso é uma coisa que eu quero levantar. Se o nosso município, a gente tem os números em mãos, foram executados mais de 400 reservatórios e uma conta rápida que eu faço, se cada produtor produzir 100 kg de peixes, que é o mínimo, daria 400 toneladas no ano. Sendo R$5 o quilo de peixe, isso dá em torno de R$200 mil. Isso é recurso que iria gerar entre nós, a nossa população comeria carne saudável e é facilmente executado se nós, formadores de opiniões, vereadores e público que nos acompanham, nos açudes nós temos que usar a tecnologia. Muitas vezes é mais viável para o pequeno agricultor cuidar da qualidade da água do que jogar prato simplesmente dentro da água. A qualidade da água faz com que a cadeia alimentar, diversificando a espécie de peixes, um faz com que o outro se alimente. Quero dizer aqui que é maravilhoso o curso e quero agradecer a oportunidade de ter ficado esses 3 dias no curso. Foi ministrado pelo pessoal do Senar. Não há custos nenhum para o município e nem para o agricultor. Vamos incentivar para que nossos agricultores procurem se aperfeiçoar no seu trabalho. Hoje nós temos um município super irrigado de fontes. Quase toda a propriedade rural do nosso município tem alguma fonte, um local para fazer um pequeno açude. Isso faz com que se revolucione o nosso município se nós trabalharmos com esta ideia. Quero dizer aqui, não criticando a administração municipal, principalmente como líder de bancada, dizer que o nosso município está na frente de outros com essa ideia, esse projeto de fazer novos reservatórios de água, melhorar os açudes já existentes e fazer novos. Isso fez com que o nosso professor, o senhor Elemar Pisoni, se impressionou quando eu me gabei que na administração nós fizemos tantos açudes. Ele disse que isso nunca foi visto em nenhum município. O trabalho recém começou e fazer a fossa é muito fácil, mas difícil é colocar em prática. A moda agora é a tal da carpa capim. Esse peixe consome 50% do peso dele por dia em pasto. Analisa então o cidadão que colocou em torno de 1.000 alevinos dessa espécie de peixe. Quando esse peixe tiver 1 quilo, teria que colocar para satisfazer o peixe completamente em torno de 500 quilos de pasto. E a gente vai lá e joga um pouquinho de pasto e diz que tratou os peixes. É dessa maneira que a gente vê a diferença de ter um curso, de ter um aperfeiçoamento. Usei esse espaço hoje para falar disso, vou trabalhar em cima disso. Se nós conseguirmos fazer com que cada açude dentro do município produza em torno de 100 quilos de peixe por ano, que tem que ser deixado muito de lado para só produzir isso, nós teremos uma outra forma de renda para os filhos dos nossos agricultores, permanecerem lá no meio rural. O presidente agradeceu as colocações do vereador Ivar e de imediato passou a palavra ao vereador Arcélio Guleves. Cumprimentou o presidente e colegas vereadores, a nossa pela passagem Dia das Mães, ao povo que se faz presente e vem nos escutar. Vejo gente lá de Barafundinha, de Vila Prata, os vereadores de Tucunduva, o Jairo do Jornal. É importante em cada sessão o povo vir nos escutar, analisar os projetos, as indicações e a atuação de cada vereador. Vejo bastantes indicações vindas até esta casa e digo que fico feliz, pois vejo indicação que vem da oposição sendo feita. A iluminação pública, que era uma indicação, está sendo feita e que era uma preocupação da gente como vereador para melhorar. E qual as pessoas, por que não vão gostar de ter essa iluminação nas ruas? O que entristece é que de repente o município com essa empresa gasta em torno de R$8 mil a R$10 mil e que o funcionário ainda se encontra em atestado. Ele vem desde o ano passado com atestado. A gente vê e escutamos pessoas falar que eles trabalham em casa, normalmente, e com isso o município está gastando e poderia de repente solucionar o problema. A indicação do Savelo e do Chico, que era aquela estrada do Zalesque, eu passei lá e está feito. Então, são importantes as indicações e as críticas quando são construtivas, e a gente como vereador vai atrás da administração, dos secretários, para agilizar isso, e é esse o nosso pensamento também. Fiquei muito feliz com essa reunião que nós tivemos antes. Vejo que de repente era isso que faltava, pois a tribuna estava sendo ocupada às vezes para um debate e quase que uma guerra.
mas talvez por falta de entendimento de nós vereadores, de conversarmos, entrarmos num acordo, num entendimento. Por isso eu achei muito importante. É dessa maneira que, quando vir projetos bons para o município, para o contribuinte, para o povo, vai ser votado favorável. A gente conversa e entra num diálogo e tudo se resolve. Por isso, mais uma vez digo que foi muito importante nós conversarmos e analisarmos. O presidente agradeceu as colocações do vereador Arcélio e de imediato passou a palavra à vereadora Neucinda Schlimann. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores, público presente, vereadores de Tucunduva, o Fabrício Jones, meu ex-colega do Conselho Tutelar e agora vereador em Tucunduva. Estou feliz hoje, pois a nossa plateia está composta por 2 mulheres, normalmente só temos uma mulher, e hoje estamos com 2 mulheres no público. Obrigado por vocês terem vindo e continuem cada vez mais vindo mulheres, pois a força feminina fica maior. Quero dizer ao Ivar que, assim como o pessoal aderiu ao plantio direto devagarzinho, também vai ser aderida à tecnologia dos açudes, pois vai ser uma coisa que vai trazer benefícios, sendo que o pessoal vai perceber que vai gerar lucros e dessa forma vão aderir e todos irão trabalhar dessa forma. A iluminação pública realmente está sendo feita parcialmente ou quase que completa. Está sendo feito em Vila Prata, estou feliz, pois foi uma indicação minha e parabenizo a administração por esse ato e quero dizer também que hoje à tarde estive participando de uma reunião na Secretaria de Educação, onde o Luiz Carlos e eu fizemos parte do Fórum da Educação e que no próximo dia 18 de julho estaremos em Horizontina, representando então a Câmara de Vereadores no Fórum da Educação, Fórum Regional. Fico feliz por nós estarmos levando o nome do nosso município para fora, levando as questões para serem resolvidas no grande fórum aonde que vão se juntar 7 municípios e ali estaremos representando a Câmara, colégio, população e entidades do nosso município. O presidente agradeceu as colocações da vereadora Neucinda e de imediato passou a palavra ao vereador Luiz Carlos Fenersal. Cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Dota, ilustre povo presente hoje aqui nessa sessão, nossos companheiros, colegas vereadores, o Fabrício e o Jonas de Tucunduva, sintam-se à vontade. Saudar também a presença do meu filho Rafael, que hoje veio nos prestigiar, escutar e ver como nós, vereadores, atuamos aqui dentro. No dia de hoje estive juntamente com o professor Rubem Trapp, recepcionando um grupo de alunos que veio do Canadá. É um grupo de alunos que está em nossa região conhecendo os nossos lugares. Hoje, pela parte da manhã, estivemos organizando um almoço para eles. Logo após, ao meio-dia, acompanhei os mesmos para conhecerem as belezas do Rio Uruguai, principalmente as de Lajeado e Corredeiras. Todos eles se espantaram com as belezas que nós temos. Tiraram seus tênis e queriam molhar seus pés na água do Rio Uruguai e principalmente quando falei que essas belezas estão correndo o risco de sumirem em função da produção de energia que será produzida a partir da barragem e será transferida para os estados de Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso nos preocupa muito, pois sabemos que uma grande parte de nossa população é ribeirinha ao Rio Uruguai e que será afetada após a construção dessa barragem. Quero também hoje parabenizar todos nós pelo diálogo que tivemos. Estivemos reunidos desde as 17 horas e 30 minutos nesta casa, conversando, dialogando e entrando em consenso sobre os projetos que nós temos pendentes aqui dentro dessa casa. Todos eles estão sendo usados para a melhoria do nosso município, sendo eles para a população do Novo Machado, bem como para esta Câmara, e com certeza, após várias discussões e conversas que teremos, nós poderemos chegar a um consenso. Entrou hoje também nesta casa o projeto de lei número 1264/2013, onde que fixa o valor do hectare no perímetro rural do município de Novo Machado. Esse projeto me preocupa bastante, pois fixa o valor do hectare no perímetro rural para fins de valor venal, com base de cálculo do imposto de transmissão de bens, quando o agricultor vende um bem imóvel para outro, o cálculo no qual ele paga o imposto. A minha preocupação é a seguinte: será que esses valores não serão usados depois para nós recebermos as indenizações quando vierem as barragens e quando vier o pessoal para negociar? As nossas terras serão inundadas por essa barragem que está chegando aí. Coloquei essa discussão para hoje com uma preocupação muito grande desse vereador e com certeza dos demais vereadores, e que nós iremos à busca de maiores esclarecimentos, pois precisamos sim e fomos eleitos pelo povo e precisamos defender o povo. Temos valores muito baixos dentro desse projeto, valores em que o agricultor lá de Barafundinha vai vender a sua propriedade com 10 hectares de terra, ele não vai comprar um terreno em Vila Prata ou em Novo Machado. Essa é uma preocupação de todos nós e gostaria que cada um de nós fosse à busca de esclarecimentos e que nós juntos pudéssemos dialogar, conversar e procurar encontrar saídas para que não, após aprovado esse projeto, nós viemos a prejudicar uma grande fração do povo de Novo Machado, pois o que é a lei é só cumprir. O presidente agradeceu as colocações do vereador Luiz Carlos e, para que pudesse se manifestar, passou a presidência ao mesmo, que assumiu os trabalhos e passou a palavra ao vereador Antônio Luiz Savella.
Cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, público presente, de uma forma especial o vereador Fabrício Jonas Tucunduva. Também o jornal Sentinela, que nos auxilia e nos leva a toda a nossa região, e Novo Machado pode ainda melhorar mais. Também cumprimentar o ex-vereador Laércio, e como tem dito a vereadora Dota, a presença das mulheres é importante. Dizer a dona Olinda Roy que nós tivemos muitos debates nesta casa. Eu tenho debatido bastante na questão da bacia leiteira. E aí entra o seu filho Araine, o qual a sua produção é na faixa de 45 mil litros de leite por mês, e nesses 4 anos e quase 5 meses até hoje, nenhuma carga de cascalho. Me preocupa muito quando eu escuto nessa tribuna o vereador falar que deve dar incentivo à piscicultura. Sem dúvida nenhuma deve existir um incentivo, mas não podemos deixar de lado a suinocultura, a bacia leiteira, onde que hoje mesmo tem uma indicação aqui para o senhor Melstein, onde que eu convidei os demais colegas vereadores para que assinassem junto, para enviar o pedido ao prefeito para que viabilize. Há uma mortalidade de suínos na sua propriedade e ele esteve 2 ou 3 vezes no parque de máquinas pedindo máquina e não foi atendido. Ele levava os porcos que moriam até o mato. Onde está o incentivo aos nossos suinocultores? Será porque foi um projeto do Partido Progressista lá atrás? Eu acho que não pode ser assim. Nós temos que ter um cuidado e ver. Então, está aqui mais uma indicação e eu acredito que o prefeito vai analisar com carinho e vai tratar esses produtores de suínos com atenção. Também, um pedido que nós fizemos, onde que o Miguel de Conte esteve nos procurando e também já esteve diversas vezes no Parque de Máquinas, onde que também ele não foi atendido. Ele está pedindo para ajeitar um pouco a estrada de sua antiga propriedade, onde que ele tem grãos ainda para serem colhidos, ou seja, é riqueza, é incentivo, é ICMS que entra e ele é um produtor que nós sabemos que investe no nosso município. São maquinários, propriedades, lavouras e aqui está trazendo o seu ICMS. Então, essas coisas estamos pedindo encarecidamente e assim como tenho feito na sessão passada, aonde pedi para o prefeito, depois de um debate amplo, e ele conseguiu mandar uma máquina até em frente à minha propriedade, na rua Santa Rosa, a rua do seu Arminio Schroeder, e por sinal, uma pessoa que muito tem feito pelo município ao longo desses anos. Foram 4 anos e quase 5 meses, e hoje foi feito, demorou apenas 15 minutos. Foi rápido e se resolveu o problema. A gente via no semblante dessas pessoas a alegria. Então, não é difícil fazer o bem. Se nós não temos condições de fazer, venha e diga que não podemos, mas não falar ou tentar fazer com que as pessoas pensem que nós, da oposição, somos os culpados de todos os serviços que não são feitos, ou seja, a Câmara de Vereadores é a culpada, Savela, o Chico, o Luiz Carlos, a Doca, o Auri, que são contra as contratações e que as máquinas não vão à propriedade porque nós somos contra. Essas testemunhas no qual fizemos as indicações ouviram isso do secretário, ouviram nomes lamentáveis e que a gente fica sentido, mas eu disse para eles que nós somos diferentes. Nós fizemos o bem, sem olhar a quem e vamos continuar. Quando o vereador Rogério falou, onde que eu pedi explicações sobre as horas extras, sobre as AIHs, no período de 2009 a 2012. Eu pedi, pois se falava muito aqui em economia, princípios da economicidade, e que eu me deparei com tantos pedidos de informações, e de 2009 a 2012 foram 536 horas extras assinando as AIHs. São 66 dias de trabalho, 3 meses e pouco. Aí ninguém falou de economicidade e eu falei muito bem aqui que no período da administração progressista não se pagava horas extras para assinar as AIHs. Então, é um pedido de explicação muito justo, pois é isso que cabe a nós, as fiscalizações, pois nós vereadores estamos aqui para fiscalizar. Também quando o Ivar tem falado que em alguns poucos metros quadrados botar pessoas para nós guardar os nossos comparsas. Vejam bem, há poucos dias atrás foi exonerada uma funcionária que trabalhava na inspetoria veterinária. E estão contratando outra ou já contrataram sem passar por esta Câmara e dizem aí que tem que passar pela Câmara. Não tem que passar nada, é SC, é cargo de confiança, tem direito. Eles mandam os projetos de contratações para limitar tantos e como se pode fazer. Isso sim é para sentar a companheirada, nem digo comparsas, pois não cabe dizer isso. Quando se fala também em metros quadrados, se qualquer um de nós vereadores ou a comunidade novo-machadense chegar até, por exemplo, no centro administrativo, uma sinaleira já é pouco. Um lugar de 4 metros quadrados tem 4 pessoas. Eu aqui não estou mentindo, é só nós fiscalizarmos corretamente e ver que realmente alguma coisa está errada. É isso que eu peço mais uma vez aos nossos colegas vereadores que fiscalizem e analisem. Será que somos só nós os culpados de tudo isso? Exonera se contrato e não precisa da Câmara. Agora, quando se precisam chamar 3 funcionários, 2 motoristas e um vereador no projeto, estão falando aí, por Novo Machado, que é a oposição que parou o município porque faltou um vereador. Será que isso é certo? Nós temos que pagar o preço?
Será que é difícil de dizer que falta administrar melhor? Para nós falta sim coerência, falta participação, não só com o povo do Novo Machado, mas com nós, vereadores, que queremos que o município se desenvolva e cresça mais. O presidente agradeceu as colocações do vereador Antônio Luiz Favela e ele passou a presidência ao mesmo, que assumiu os trabalhos e encaminhou a sessão para a ordem do dia. Pedido do presidente, o secretário informou que para a presente data constam 4 projetos de lei para serem baixados para as comissões. Em seguida, o secretário fez a apresentação do projeto de lei número 1272/2013, oriundo do Executivo Municipal datado em 7 de maio de 2013, no qual autoriza o Poder Executivo a disciplinar os procedimentos necessários para a emissão de licenças ambientais e que os valores referentes às taxas de licenciamento e da outras providências. O presidente baixou o projeto de lei número 1272/2013 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Em seguida, o secretário fez a apresentação do projeto de lei número 1273/2013, oriundo do Executivo Municipal, datado em 7 de maio de 2013, no qual dá nova redação ao artigo 3º do capítulo 2 do quadro de cargos de procedimento efetivo, seção, das categorias funcionais da Lei 53/2002, de 13 de 6 de 2002. O presidente baixou o projeto de lei número 1273/2013 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na sequência, o secretário fez a apresentação do projeto de lei número 1274/2013, oriundo do Executivo Municipal, datado em 7 de maio de 2013, no qual fixa o valor do hectare no perímetro rural do município de Novo Machado. O presidente baixou o projeto de lei número 1274/2013 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em seguida, o secretário fez a apresentação do projeto de lei número 1275/2013, oriundo do Executivo Municipal, datado em 7 de maio de 2013, no qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA e LDO e da outras providências. O presidente baixou o projeto de lei número 1275/2013 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em seguida, o presidente encaminhou a sessão para as considerações finais e, conforme a ordem, passou a palavra ao vereador Auri José Field. Cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Doca, de um modo muito especial o público que nos honra com a sua presença. Também cumprimentou os vereadores de Secunduva e o Jairo que colabora com a imprensa. Disse que, em poucas palavras, quero parabenizar hoje a Câmara de Vereadores pela reunião que nós tivemos, pelo respeito que tivemos com a comunidade e também pedir, eu tinha feito uma indicação sobre a reforma de uma ponte, gostaria que os vereadores que quiserem assinar junto comigo, é a ponte que liga Três Pedras a Lajeado Comprido. Eu moro perto daquela ponte que está preocupando, pois pode a qualquer momento trazer um acidente, um prejuízo para o município e para a população. Peço, se puder, que a bancada do PT ou até eu mesmo entrar em contato com o secretário de obras para fazer antes da próxima segunda-feira, pois é uma construção que realmente tem que ser feita. Sobre a sessão passada, onde que foi discutido muito na questão de gastos abusivos, eu peço a todos nós que se preocupamos sim, pois na minha visão, eu acredito que hoje nós temos muitas contratações acontecendo dentro da prefeitura. Eu posso estar enganado, não estou criticando e dizendo que está acontecendo, mas eu acho que como vereador e fiscalizador nós temos esse direito e a comunidade nos dá esse dever de cumprir e esclarecer a população. Eu vejo sim a necessidade que se fala de um operador, mas também eu volto a frisar, pois eu vejo muitas contratações na minha visão sem ser necessário. Peço à Câmara de Vereadores para que entre em contato com a administração para ver realmente, pois hoje cada comunidade tem 4 ou 5 pessoas que foram contratadas. A população cobra de nós para saber em qual setor estão trabalhando essas pessoas. Então, é claro que é começo de mandato, mas logo aí, para frente, a administração tem como fornecer isso e passar para nós a relação de cada funcionário público e em qual setor trabalha para a gente poder explicar isso para a comunidade. Dizer também que eu tive a oportunidade de jantar junto com o senhor Elemar Pisoni depois da reunião que tiveram lá em Água Fria. Eu acho importante, no meu modo de ver, de fazer um monte de açudes e aquela pessoa não está em condições ou não está preparada, informada para criar os peixes. Em todas as profissões, a pessoa deve cada vez mais procurar os meios possíveis para que o trabalho venha a dar resultado. O presidente agradeceu as colocações do vereador Auri e de imediato passou a palavra para o vereador Rogério Silberman, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra ao vereador Claudimir Tenório, que cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Doca, aos vereadores do Conduva que também se fazem presentes, ao ex-vereador Laércio, ao jornal Sentinela e demais pessoas que se fazem presentes. Quero também cumprimentar a todas as mães pela passagem do dia de ontem. É maravilhoso quando a gente ainda tem a nossa mãe e podemos dar um abraço, dar uns parabéns para ela.
pois foi ela que nos criou e nos educou. Diz que quero falar um pouco sobre o que os vereadores antes falaram, que é sobre a suinocultura. Eu também tenho, em parceria com o meu cunhado, nós temos em torno de 1.500 leitões e quero dizer que nós, por lei do meio ambiente, não se faz valas para enterrar suínos. É proibido, e sim se faz composteiras. Para agregar, de repente, um pavilhão com 1.000 suínos, nós precisamos de uma composteira em torno de 2,5 metros por 4 metros. Então, isso não cabe ao poder público fazer vala. Eu tenho certeza que será punido se estiver fazendo valas para esse tipo de aterro. Se tem lei, é para enterrar gado, mas a suinocultura é proibida. Também quero falar um pouco sobre a sessão passada e sobre a sessão de hoje. É bonito quando nós, vereadores, temos aquele diálogo para conversar. Dá para ver também que nós não somos tão perseguidores. A vereadora Nelcinda há pouco colocou que foi atendida a sua indicação na questão da iluminação pública. Nós trabalhamos assim, nós estamos buscando a melhoria para todos os munícipes de Novo Machado. É bom quando surgem indicações, pois faz parte do vereador ser e é um fiscalizador público, pois foi a comunidade que o elegeu. Quero dizer também que há uma preocupação sobre os ribeirinhos, sobre a barragem. Ouvindo a conversa do vereador Luiz Carlos, onde que há uma preocupação quando a gente está votando, pois também tem áreas que serão atingidas e nós sabemos hoje que muitas vezes as nossas áreas produtivas nas barrancas do rio são tão produzidas como as terras do alto. Então, tenho também um pouco de medo desse projeto quando se fala na questão de valores. Estarei procurando a administração junto com as secretarias para buscar mais informações daquilo que venha a ser cabível para nós votarmos, para que nós não se arrependermos no dia de amanhã. Quero também agradecer a todas as comunidades que aqui se fazem presentes, Barafundinha, Vila Prata, Novo Machado. Dizer que nós, como administração pública, tivemos 4 anos de mandato e que a gente procurou atender quase que toda a demanda de trabalho, tanto de estradas, cascalhamento, bueiros, mas não conseguimos. Quero dizer a todos os vereadores que não é demagogia política e sim um trabalho honesto e verdadeiro a todos os munícipes, sem perseguir ninguém. Como há pouco colocou o vereador Savella, que foi feito em pouco menos de 15 minutos um serviço. Tenho certeza, Savella, que muitos no passado também não foram atendidos e hoje estão sendo atendidos. Então, por isso que tem aquele ditado, toma lá, dá cá. Nós procuramos fazer de toda forma para todos os agricultores, onde todos tenham o maior respeito e a dedicação por eles. O presidente agradeceu as colocações do vereador Tenório e de imediato passou a palavra ao vereador Ivares Manhoso. Cumprimentou o senhor presidente, colegas vereadores, e disse que quero fazer o contraponto na fala do vereador Antônio Luiz Savella, quando ele fala do excesso de cargos de confiança dentro da administração. Como líder da bancada, defendendo o nosso governo, quero dizer que eu já fui vereador de oposição e vou fazer a comparação de 2 secretarias. A nossa administração, o município em si, vem num crescimento que há um déficit de pessoas para tocar os projetos hoje colocados em prática pelo administrador. Na antiga gestão, nós não tínhamos nenhum programa na área da agricultura que atinge os nossos agricultores lá no interior. Por isso, então, a minha ideia de não questionar muito a administração municipal por contratar mais servidores. Hoje nós temos trator na propriedade, programas, temos hora direta de escavadeira dentro de um programa, temos a patrulha agrícola, onde que foram formados mais de 10 grupos com equipamentos. Tem veterinária na propriedade, foi uma bandeira que eu defendi. Temos vários programas em execução. O nosso município vem num crescente e muitas vezes se precisa de mais funcionários. Não estou aqui criticando uma politicagem em si, mas estou falando o que eu sinto que é um mal necessário. Nós temos que ter mais pessoas para tocar esses projetos. O plano de governo que eu ajudei a criar exige muito trabalho e de muitos funcionários. A população nos deu o aval e nós estamos tentando cumprir à risca o plano de governo. Na área da educação temos a escolinha infantil, um diretor de esportes tocando escolinha de futebol, escolinha de vôlei. É por isso que eu digo que a municipalização do meio ambiente, que há poucos dias foi votada aqui, hoje é o município que está tocando. Dizer aos colegas vereadores que isso faz parte de situação e oposição. Não vejo o colega vereador criticando, vejo o que qualquer um cidadão faria sendo oposição. Ele nada mais está fazendo do que tentar fazer com que a população veja com bons olhos o trabalho da oposição. E eu, como líder de bancada, faço parte hoje do grupo que administra o município. Estou feliz e vejo a população feliz com os programas sendo executados hoje dentro do nosso município. Está aí o doutor, nós temos hoje na área da saúde o programa de próteses dentárias. Temos vários programas em execução que nos enchem de orgulho. Não quero aqui dizer que nós somos perfeitos. Temos várias coisas por fazer ainda e queira que alguém, algum dia, falar que fez mais que 90%.
Eu sinto que a nossa atual administração que defendemos está trabalhando e muito para diminuir os problemas enfrentados pelos nossos munícipes. O presidente agradeceu as colocações do vereador Ivar e de imediato passou a palavra ao vereador Arcélio Guleves, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra à vereadora Nelcina Spielmann, que também suspendeu o uso da palavra. Para que pudesse se manifestar, o presidente passou a presidência ao vice-presidente Luiz Carlos, que assumiu a presidência e passou a palavra ao vereador Antônio Luiz Tabela. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores, disse que quanto ao pedido que nós fizemos sobre a vala para fazer a composteira, nós precisamos da vala, caso contrário não tem como fazer. Então esse é o pedido e quero que leve ao prefeito para que faça a vala e o suinocultor faz o restante, pois largar no mato o meio ambiente deixa. Ou será que esse cidadão vai ter que trazer os porcos mortos aqui no centro administrativo? Será que é tão difícil de entender que realmente se precisa? Se há um erro em nossa parte de falar em vala, deve ter um pouco de nobreza do vereador e dizer que realmente está faltando o prefeito resolver o problema. Da mesma forma, quando dizem que está funcionando tudo, é um toma lá da cá. Em que ponto nós chegamos aqui em Novo Machado para o vereador vir até a essa tribuna e dizer toma cá da lá e os contribuintes que mantêm os nossos salários? Não é justo nós vir aqui cada vez pedir encarecidamente para que se faça um trabalho para quem produz, aquelas pessoas que realmente produzem no município. Nós sabemos que ainda precisa muito. Ninguém disse que está 100% e ninguém disse que está 0%. Tem avanços, mas falta muita coisa. A primeira coisa que falta é parar com a perseguição política. Não é justo que um cidadão venha nos pedir para que nós pedimos a vala para então construir a composteira. O Miguel de Conte, um cidadão que investiu tanto no município, vem até nos pedir para se fazer a recuperação da estrada, para entrar na propriedade e assim mesmo arrecada seus tributos para pagar os nossos salários. Tem muitas coisas para serem feitas. O que falta é a humildade e grandeza do Poder Executivo de fazer. Não é difícil para nós ter humildade. Reconhecemos sempre os nossos erros e para buscarmos um entendimento. Quando eu escuto falar em alevinos, eu vejo muito bem a bacia leiteira e está aqui a dona Olinda. Eu não preciso mentir para ninguém, é uma senhora de idade e conhece as suas propriedades e sabe que não foi feito nada até hoje. É a gente que produz que está pagando seus tributos. E daí vem dizer que não há perseguição política? É a maior perseguição política encontrada hoje em todos os municípios da região. Então, venho aqui enaltecer esta Casa Legislativa e dizer que a economia existiu e está existindo e vamos continuar com passos lentos, mas sempre de acordo com aquilo que é o nosso pensamento de economizar para investir no município. Nós temos a grandeza de economizar para fazer algo para o município. Temos a humildade de dizer ao prefeito, juntamente com nós vereadores, que estamos economizando para chegar lá com 100 mil reais ao prefeito e pedir no que pode ser feito para melhorar. Então, quero dizer que a economia foi feita por todos os vereadores e que vamos continuar sem dúvida nenhuma, pois tem muita coisa para ser feita. De uma forma muito especial, que eu agradeço a todos os vereadores que fizeram essa economia. O presidente agradeceu as colocações do vereador Antônio Luiz Tabela, ele passou a presidência ao mesmo que ele assumiu os trabalhos, e não havendo mais matérias para ser apreciado, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Aurílio da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, determinei, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Está em discussão a ata da 14ª sessão ordinária. Com a palavra, vereador Ivar. Senhor presidente, eu vi um erro na fala do meu colega Auri, a qual eu sugiro a retificação, a reunião, o curso de escultura foi ministrado em prata. E daí ele falou na reunião em água fria. Pode, não tem problema. Pode. A folha 8. Era a folha 8. Na quinta linha de baixo. Onde é que eu acho que não foi um erro do secretário, eu acho que aqui foi um erro meu mesmo. Eu acho que, se for possível, seria importante que colocasse se a reunião realmente foi prática. Faz sim, então, retificar. Mais alguém quer discutir a ata? Então, coloca a mesma em votação. O vereador que estiver favorável permanece como está. Quem for contrário, se coloca em pé. Então, está aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Leitura das correspondências. Ofício 95/2013, Novo Machado, 17 de maio de 2013. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar para apreciação e posterior aprovação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 1276 e 1277 de 2013. Solicitamos a aprovação dos mesmos em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista as necessidades e prioridades. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Ayrton José Moraes, prefeito municipal.
Indicação número 20, 2013. Aurim José Filt, vereador integrante da bancada do PTB, com assento regimental nessa Casa Legislativa, vem através desse muito respeitosamente, entre a presença do senhor prefeito municipal, indicar que seja colocados tubos de bueiros na entrada da propriedade do senhor Santinho Facim, da localidade de Três Pedras, Belo Centro. Justifica-se o pedido em virtude de que os tubos já se encontram no local desde o ano passado, porém ainda não foram colocados, e o agricultor tem a necessidade de utilizar essa passagem para entrar e sair de sua propriedade, sendo que nos dias de chuva encontra muitos transtornos, sendo que a água acaba também prejudicando a estrada principal pela ausência desse tubo nesse local. Aurim José Filt, vereador PTB, Secretaria da Câmara de Vereadores, 17 de maio de 2013. Também temos um pedido de informações, que é o 04-2013, de 17 de maio de 2013, dos vereadores Luiz Carlos Peneclaus, Nelcida Spielmann e Aurim José Filt. E ainda temos também uma solicitação de espaço na Tribuna do Povo, solicitado pelo médico Rogério Silber. Caminha a sessão para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Chico. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, vereadora Toca, o público, o prefeito que está aqui. Primeiro, quero agradecer também pela minha indicação que foi pedida. A iluminação pública de Barra Funda foi feita, não 100%, mas está bom. E também a estrada de Valete, está muito bom. Também quero convidar a todos para a festa dos Kerper, no próximo domingo, agora que todos pudessem estar presentes, que vai ter muitas atrações. Hoje fiquei um pouco chateado escutando uns noticiários que vão cobrar imposto dos tratores, emplacar, né? Eu acho que para nós, os pequenos agricultores, isso é muito ruim, porque os grandes vão ficar na fazenda que o trator não vão tirar, né? E o pequeno que vai precisar andar nas ruas vai complicar. E com certeza o governo precisa de dinheiro e precisa arrecadar. Mas vai ter um custo, isso aí não vai ser tão pouco, eu acho, para cada agricultor que tem trator, ou vários tratores, vai ser bastante. Seria isso. Agradeço as colocações do Chico e a sua preocupação, e de todos nós também, sem dúvida nenhuma, Chico. E de imediato eu passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Doca, estimado público presente aqui hoje, senhor Ayrton José Moraes, prefeito de Nosso Machado, Tiago Borges, subprefeito de Vila Prata, ex-aluno da Escola Antônio Varela, povo presente, lideranças Lajado Marrocas, Três Pedras, da Sede e de Vila Prata. Para nós é um orgulho que vocês estejam aqui, apreciando e acompanhando todo esse desenvolvimento, todo esse trabalho feito pela nossa Câmara de Vereadores. Quero me deter hoje num assunto mais voltado à educação. Estamos nos dias, e finalizando até o dia 26 deste mês, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Estou enxergando aqui um aluno formando do terceiro ano, júnior. Sabe qual é a importância desse exame que todo aluno do ensino médio formando, no ano que forma, faz. Bem como a população que também não possui ensino médio tem condição e é aberto para que ele possa fazer este exame para ganhar a certificação do ensino médio. Por que eu levanto essa questão? Sessão passada, entrou para essa casa um projeto de atualização do quadro de pessoal do município, da prefeitura. E muito deles, um dos requisitos é o mínimo ter o ensino médio completo. Então vejamos nós, o ensino médio é uma das questões que está sendo cobrada em quase todos os concursos públicos que são realizados, tanto a níveis municipais, estaduais e federais. É uma importância muito grande, porque o Enem tem o objetivo avaliar o ensino médio, avaliar as escolas, avaliar o que o aluno está aprendendo, o que ele tem para demonstrar, para mostrar, para colocar para a população de seus diversos lugares do nosso Brasil.
O Enem foi instituído desde o dia 20 de dezembro de 2007. Tivemos vários êxitos como escola dentro de nosso município. Sempre estivemos em um patamar bastante elevado de índice dentro da região de educação da 17ª Coordenadoria de Educação. Temos também metas. O Enem possibilita e oportuniza que alunos carentes, que não têm condições de pagar a sua faculdade, de pagar o seu curso superior, que o ingresse através de sua nota. Tendo êxito, tendo uma nota elevada, abre várias portas no qual ele possa ingressar em universidades, tanto de nossa região, como também de nosso país. E também, uma das grandes batalhas, junto com o MEC, que professores ao longo dos anos sempre foi atrás, foi conseguido, é a certificação do aluno. Nós temos vários alunos com idade superior a 18 anos que estão fora da sala de aula e que possam, a partir desse exame, realizado no dia 26 e 27 de outubro desse ano, tendo 50% mais um acerto, ter a certificação do ensino médio, possibilitando e abrindo um leque muito grande de possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. A certificação do ensino médio. Falo isso em função de que nós, como educadores, que cada um de nós somos, podemos transmitir isso para as pessoas que realmente possam utilizar isso, pois enxergamos muitos dos nossos munícipes sem o ensino médio. E é uma possibilidade. Todo aluno que estuda em escola pública e estadual se torna um aluno carente, isento da taxa de inscrição, que são R$ 35, através do termo de carência. Isso para o aluno, para a população que não tem ensino médio, é uma porta que se abre. E devemos nós, senhor presidente, através dessa Câmara, fazer essa divulgação. Entrou também hoje, nossa casa, um projeto 1277, fixa o poder público municipal autorizar a doação de um condicionador de ar split, quente e frio para a escola Antônio Varela, localizada na sede do município, a fim de ser colocado e instalado na sala de educação infantil. Realmente é uma necessidade muito urgente. Há vários anos eu verbalmente vinha conversando com os secretários que antecederam a Márcia, pedindo também que fosse dada essa parcela. E essa parcela desse condicionador de ar é de extrema necessidade. Faço isso e digo isso porque realmente é uma sala de aula que no período da manhã não bate sol. É uma das salas que fica no subsolo da escola e que há necessidade urgente, sim, de que tenhamos um condicionador de ar quente e frio para essa sala. Louvo a iniciativa da administração e que realmente possa se concretizar legalmente, né, que possa ser feita essa doação para que essa sala possa ter o aquecimento para seus alunos de 4 e 5 anos. Senhor presidente, são essas minhas palavras, agradeço a oportunidade. Agradeço as colocações do vereador Luiz Carlos e passo a palavra então à vereadora Doca. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor prefeito, Tiago, subprefeito de Vila Prato, pessoal do interior, sejam todos bem-vindos e sempre que puderem compareçam às sessões para vocês verem os trabalhos e ver o que cada vereador está a fazer nesta casa. Eu louvo a tua iniciativa, Luiz, de incentivar o Enem, porque uma das minhas filhas conseguiu uma nota muito boa e conseguiu 50% de bolsa e hoje está formada em Direito em Blumenau e foi uma faculdade muito boa, muito de renome e graças ao Enem a gente teve custeado pela metade, então o ensino dela. É muito importante e prezo que muitos adolescentes consigam, porque é uma ajuda muito boa para os pais e para os próprios adolescentes para poderem ter estudo, porque povo inteligente é muito bom.
E a inteligência, o que tu aprende, ninguém tira, a não ser Deus, é claro, mas você pode perder tudo, mas o que você aprendeu, você fica com isso. Nós estamos aqui hoje para votar um projeto, um pedido de esclarecimento sobre os cargos, e a gente vai estar explanando depois, e pedimos que seja votado, que seja trazido para cá essas informações. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Agradeço as colocações da vereadora Doca. Faço a palavra ao vereador Arcélio. Suspendo o uso da palavra. Vereador Ivar. Cumprimento o senhor presidente, secretário, colegas vereadores, nossa vereadora, em especial o prefeito municipal, os senhores que acompanham os nossos trabalhos, sejam bem-vindos. Aproveitar a oportunidade hoje para falar sobre as indicações dos nossos colegas vereadores. Estou muito feliz em ver a rapidez com que a nossa administrador municipal está conseguindo fazer com que as indicações dos colegas vereadores sejam cumpridas. É lógico que a gente sabe que jamais se conseguirá atender todas as demandas. A nossa sociedade sabe que é carente de várias coisas, mas eu fico muito feliz em ver os meus colegas aqui agradecendo o serviço na nossa administração. Dizer também, cumprimentar o pessoal de Três Pedras e repassar o que fiquei sabendo hoje à tarde em visita aos secretários, que um pontilhão que o colega Auri reivindicava muito aqui também, e o prefeito, tendo isso no seu programa de governo, acaba de restaurar um pontilhão e está em fase de aquisição da Madeirama, do material para a conclusão de mais um pontilhão lá na localidade de Três Pedras, que é aquela ponte que passa no cemitério da comunidade, que vai lá para o Cavalo e companhia. Cavalo, por ser amigo dele, a gente chama de Cavalo, até nem sei o nome do homem, mas é no pessoal do Cavalo, o teu irmão Diniz, lá no Dalla Costa e companhia. E a gente fica feliz que a administração está preocupada em tornar os problemas menos cruéis e mais fácil administrados pelos nossos agricultores. A gente sabe da dificuldade de atender a todas as demandas, mas vejo muito empenho da administração em solucionar a grande maioria, quase na sua totalidade, dos problemas. A gente sabe que o nosso interior é muito grande de estrada, as dificuldades de cascalho são grandes, mas vejo com muito empenho da equipe da Secretaria de Obras em solucionar os problemas. Quero repassar aos senhores também que há poucos nós estávamos reunidos com os assessores do Jefferson e do Bom Gás, aos quais fazem com que se estreitam os caminhos para chegar até o governo estadual e o governo federal, dizer que é muito salutar esse diálogo com os assessores dos deputados, que são a voz dos deputados aqui junto conosco, ajudando nós a defender os projetos elencados nos ministérios, e isso faz com que se consegue chegar mais rápido aos recursos existentes nos nossos governos. Dizer que a bancada do PT hoje deu o pontapé inicial numa futura emenda, nós dialogamos e repassamos a nossa ideia, esperamos que se concretize. A gente não adianta nada para não criar uma falsa expectativa e muitas vezes, de repente, não acontece bem como a gente quer, e esperamos que as coisas realmente se confirmem. E dizer aos senhores que foi muito proveitosa a reunião, senti que os caminhos estão abertos para buscar recursos, basta mexer no local certo, e esse tipo de diálogo faz com que os técnicos da administração municipal, o Moraes e a sua equipe, cheguem mais rapidamente nos ministérios, nos locais exatos, para protocolar projetos e para angariar fundos para o nosso município. Seria essas minhas considerações por hoje, senhor presidente. Agradeço as colocações de Ivar. Passo a palavra ao Tenório.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora Doca, ao prefeito municipal, ao subprefeito Thiago Borges, aos demais públicos, agricultores e funcionários públicos. Quero também falar um pouquinho a respeito da sessão passada do projeto da suinocultura, que nós, como agricultores, junto com a Emater, fomos em busca do projeto da suinocultura com a Sadia, aonde nós conseguimos 18 agricultores, que formou o primeiro projeto da suinocultura no nosso município de Novo Machado. Aí sim entrou a administração pública com a sua parceria de terraplanagem para esses agricultores, onde foi feito o serviço para esses agricultores. Então, assim, dizer que o projeto também partiu com a Emater e os agricultores que foram em busca desse projeto. Quero também parabenizar as obras que vêm acontecendo na agricultura, as máquinas nas lavouras, nas propriedades, a gente falando com os agricultores, estão contentes com o trabalho que vem sendo realizado, e mesmo as estradas públicas que estão hoje sendo trabalhadas, sendo cascalhadas, tanto na região costeira, as demais estradas, bueiros das estradas principais. Isso para nós facilita muito e também nos dá economia no bolso, porque ali nós estamos economizando manutenção dos nossos veículos. Seriam isso as minhas colocações. Agradeço as colocações e passo então a palavra da Auri. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Doca, prefeito municipal, Ailton Moraes. Cumprimento de um modo muito especial o Pedro Roque dos Santos, meu vizinho. Em nome dele, cumprimento as demais pessoas que nos orgulham com a sua presença. Quero falar a respeito da minha indicação sobre a colocação dos bueiros na propriedade do Facim. Eu gostaria que a administração municipal, na medida do possível, assim que uma reta estivesse trabalhando na região de Três Pedras, fizesse aquela colocação dos bueiros. Esse proprietário precisa dessas colocações e é um produtor que também cede o cascalho para a administração municipal colocar na estrada. Então, eu acredito que, na medida do possível, quando for as máquinas trabalhar naquela região, seria o mínimo a fazer a esse produtor. Também quero parabenizar a administração pelo trabalho feito no Pontilhão. Era um pedido da comunidade, uma necessidade que fosse feita, a administração, vendo que era necessário, concluiu o serviço essa semana. Eu quero parabenizar. Eu também entrei em contato com o deputado Glasma, com o assessor dele, o Jauri, e ele nos passou que talvez era possível nós conseguir uma dublô para a saúde no município de Novo Machado. Eu entrei em contato com o Rodrigo, pedi a ele que entrasse em contato com o Jauri para que fizesse um projeto e passasse esse projeto ao Conselho Municipal da Saúde. Depois a gente estaria junto com a administração aí, com o deputado Glasma, que sempre vem nos apoiando na saúde, trabalhar para que conseguimos esse dublô, que eu tenho certeza que vai nos auxiliar muito aos pacientes que hoje ocupam esse transporte. Também, a respeito das emendas, a gente não pode repassar nada, mas a gente está trabalhando e cobrando o nosso deputado Bosato, ao qual nós votamos aqui do PTB, e eles nos garantiram que essa semana, ou no máximo a semana que vem, eles estariam repassando para nós aquilo que será possível, através do partido, através do deputado federal, trazer de benefício o município de Novo Machado. Seria assim as colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri. E eu, estando inscrito, não vou manifestar, então encaminho a sessão para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos para o dia de hoje um pedido de informações para ser votado, que é o pedido 04/2013, e 2 projetos de lei para ser baixado para as comissões. Leitura do pedido de informações. O pedido de informações número 04/2013 é de 17 de maio de 2013.
Luiz Carlos Senenclaus, Ensina Spielmann e Auri José Filt, vereadores integrantes da bancada do PNDB, PP e PTB, respectivamente, com assento regimental nessa Casa Legislativa no uso de suas atribuições legais e nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, encaminha ao Executivo Municipal de Novo Machado o seguinte pedido de informações. Relação de todos os servidores detentores de cargos de confiança, função gratificada e contratados, especificando o nome e o cargo que exerce a contar do dia 1º de janeiro de 2013, bem como suas possíveis demissões e alterações do cargo neste período até a presente data. Em relação aos contratos, informar quais passaram por processo seletivo. Justificamos tal solicitação para que os vereadores desta Casa estejam informados do quadro de pessoal que a Prefeitura Municipal possui, bem como os cargos e as funções dos servidores desempenhados, ajudando assim no melhor andamento dos projetos que chegam até a esta Casa. Sem outro em particular, aproveito a oportunidade para registrar processo de estima e consideração. Luiz Carlos Senenclaus, proponente do PNDB, Neucínio Espínola, proponente do PP e Auri José Filt, proponente do PTB. Coloco o pedido de informação número 04/2013 em discussão. Alguém quer discutir esse pedido? Neucínio está com a palavra. Eu só queria colocar que a gente já havia pedido essas informações, mas como elas vieram até aqui não atingindo a meta do que a gente queria, por isso que a gente está fazendo um outro pedido com todos os casos, né, de todas as contratações desde o início do ano até agora, para bem de como está escrito aqui, para a gente poder melhor direcionar os nossos trabalhos. Agradeço suas colocações, mas alguém quer discutir? Então coloco mesmo em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está, quem for contrário se coloque em pé. Então está aprovado por todos os vereadores. Apresentação do projeto de lei número 1276/2013. Projeto de lei número 1276/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar estrutura física localizada na fração do lote rural número 204, alterando o PPA, LDO e da outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 10 de maio de 2013. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixo o projeto de lei de número 1276/2013 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A apresentação do projeto de lei número 1267/2013. Projeto de lei número 1267/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a doar condicionador de ar split e da outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 17 de maio de 2013. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Baixo o projeto de lei de número 1277/2013 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Leitura da solicitação do espaço na Tribuna do Povo. Termo de responsabilidade. Eu, Rogério Silverman, médico do município de Novo Machado, conforme o artigo 31, parágrafo 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, responsabilizo-me pela manifestação que farei no dia 20 de maio de 2013, onde farei uso da Tribuna do Povo, isentando a Câmara Municipal de Vereadores de qualquer responsabilidade sobre a explanação que farei. Assuntos que abordarei, PSF, atribuições dos médicos de Novo Machado e horas extras. Rogério Silverman, em 8 de maio de 2013. Conforme a solicitação para o espaço da Tribuna do Povo, está com a palavra o médico Rogério Zimmermann, por 15 minutos. Prezados senhores e senhora vereadores e vereadora desta Casa Legislativa, ilustre público aqui presente, muito boa noite. Gostaria de agradecer o espaço da Tribuna do Povo a mim concedido pela Câmara Municipal de Vereadores para que eu possa esclarecer algumas situações relativas ao Programa de Saúde da Família, as atribuições dos profissionais médicos deste município e algumas questões relativas às AIHs ou autorizações de internação hospitalar. Muito me honra falar a esta casa enquanto médico e funcionário público, pois esta é a casa do povo,
e é em razão da melhoria da qualidade de vida do povo que todos trabalhamos. E toda e qualquer dúvida que paire sobre os serviços públicos devem ser aqui esclarecidas, já que esta é uma das funções desta casa. Todos sabem que, além de médico e funcionário público, sou também vereador. E a alguns talvez possa causar estranheza o fato de eu estar utilizando a tribuna do povo para me manifestar. Mas quero lhes explicar desde logo. Rogério Silbermann, o médico, o funcionário público e o vereador, obviamente, são a mesma pessoa. Mas nunca misturei e não pretendo jamais misturar a minha vida profissional com a minha atividade política. Enquanto vereador, tenho a prerrogativa de usar esta tribuna quando julgar necessário, mas quem vos fala neste momento é o médico, funcionário público, o cidadão Rogério Silbermann. Portanto, ocupo o espaço que me cabe, a tribuna do povo. Para que eu possa falar um pouco de PSF, se faz necessário recordar brevemente a trajetória da saúde pública em nosso país e em nosso município. Veja, sempre houve uma estrutura de saúde em Novo Machado. No passado, chegamos a ter 2 hospitais funcionando no município, mas estes serviços não eram públicos, eram privados. Quem quer que necessitasse de assistência médica, de enfermagem ou odontológica, tinha que pagar por ela. E nem sempre era em dinheiro, às vezes se pagava em espécie animal. Porcos e vacas eram eventualmente trocados por serviços médicos. E às vezes em espécie vegetal, soja, milho, etc. Nossa Constituição de 1988 criou uma série de preceitos novos, muitos dos quais relacionados à saúde. Um deles, talvez o mais importante, é o de que saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. Sabemos que a Constituição se refere ao Estado como o conjunto das 3 esferas administrativas: município, Estado e União. Desde então, a construção de um sistema de saúde público eficiente e gratuito tem sido uma obra erguida, andar a andar, por muitas mãos. Em Novo Machado, não foi diferente. A preocupação de contratar os primeiros médicos para trabalhar no sistema de saúde público municipal foi da prefeita Beatriz, ao trazer os médicos Sisto e Cirlei Bombardelli. Também foi da prefeita Beatriz a iniciativa de realizar os primeiros concursos públicos para médicos no município, inicialmente 20 horas e após 40 horas. Neste último, realizado em junho de 2000, eu e a colega a doutora Gerisa fomos aprovados. Tomamos posse, respectivamente, em janeiro e outubro de 2001, ao longo do governo Adilson Melo, que também foi o responsável pela adesão do município ao PSF, hoje ESF, ou Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família foi um programa criado no Nordeste no final da década de 80, instituído como Estratégia de Saúde Nacional pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso na década de 90, e mantido e ampliado por todos os governos subsequentes. Durante o governo Ayrton Moraes, o número de serviços e profissionais trabalhando na saúde pública foi consideravelmente ampliado e modernizado. Foi erguido um novo posto de saúde em Vila Pratos, que se encontra em pleno funcionamento e, se tudo correr bem, nos próximos 2 anos teremos também um novo posto de saúde na sede do município. Todos os gestores municipais colocaram alguns tijolos na construção do nosso sistema de saúde e, com certeza, em razão disto, merecem todo o nosso respeito.
Esta casa também deu sua contribuição na criação e manutenção do PSF, ao aprovar no dia 28 de agosto de 2001, com a presença do vereador Antônio Savella, nosso presidente, a Lei número 493 de 2001, que concede gratificação especial aos servidores que integram os programas de agentes comunitários de saúde, PACS, e saúde da família, PSF. Tal lei era, de fato, uma condição do governo federal para que o município se habilitasse a receber verbas federais para a manutenção do programa. O entendimento na época era que os profissionais de saúde pública eram mal remunerados e tendiam a trocar de emprego com muita facilidade. Instituiu-se então o valor mensal de gratificação, ainda em uso hoje, que prevê uma gratificação para enfermeiros de R$ 500, para técnicos de enfermagem de R$ 400, para os médicos R$ 700, para odontólogos R$ 683, para agentes de saúde de R$ 100, para auxiliar de enfermagem R$ 300 e para auxiliar de serviços odontológicos R$ 400. Deve-se dizer, por questão de justiça, que, apesar da inflação desde 2001 e, especialmente em nome dos colegas de menor renda, especialmente os agentes comunitários de saúde e os auxiliares de enfermagem, tais valores estão desatualizados. O vereador Savella chamou a mim e, por extensão, aos meus colegas que recebem igualmente gratificação em razão da lei aprovada nesta casa de cargo comissionado, o que me parece um equívoco, pois, segundo a Constituição Federal, artigo 37, inciso 5º, são atributos inerentes do cargo efetivo a aprovação em concurso público de provas e ou provas e títulos, a nomeação, a posse e o efetivo exercício das funções e o aproveitamento satisfatório em estágio probatório para a efetivação do servidor no cargo. Já o cargo comissionado é aquele de livre nomeação e exoneração. É preenchido por cargos de confiança ou por servidores de carreira para ocupar cargos de direção, chefia ou assessoramento. Sendo que, no caso do servidor de carreira, este deixa de receber o salário relativo à função para a qual prestou o concurso público e passa a receber o salário correspondente ao da função de chefia, direção ou assessoramento que assumir. Eu, assim como a maioria dos colegas que recebem a referida gratificação especial, de fato, nos enquadramos como servidores efetivos com comissão permanente, em razão de participação em programa ou atividade especial. Não somos, portanto, cargos comissionados. Ilustre presidente, para que a população saiba, sou servidor de carreira, aprovado em concurso público de títulos e provas, trabalhando com orgulho e dedicação há 12 anos e 4 meses neste município, aprovado com nota máxima no estágio probatório, avaliado pela então secretária de Saúde, Adriana Melo Nedel, e neste período não se tem notícias de que eu tenha sido submetido a nenhuma sindicância, processo administrativo ou judicial, apontamento de Tribunal de Contas ou menção de qualquer irregularidade eventualmente registrada em minha folha funcional em razão de minha atividade pública. Aliás, a folha funcional de todos os funcionários públicos, de carreira ou CCs, do presente ou do passado, está à disposição da mesa diretora desta casa para qualquer esclarecimento. Basta que haja solicitação por escrito. Com relação às AIHs, a sigla AIH significa Autorização de Internação Hospitalar.
o preenchimento adequado das AIHs e as suas auditorias por parte dos médicos autorizadores e auditores é condição sem a qual os serviços hospitalares credenciados pelo SUS não podem receber verbas do governo federal. O objetivo de tais auditorias é monitorar as internações hospitalares dos munícipes, garantir que o município não exceda o teto pré-estabelecido de internações na rede SUS e assegurar que os serviços que estão sendo pagos à rede hospitalar foram de fato realizados. A função de médico autorizador, assim como suas normas, foi estabelecida pela portaria de número 245 do Ministério da Saúde, datada de 20 de maio de 1993. E a portaria de número 46 de 12 de junho de 95 estabelece que o autorizador deva ser médico indicado pelo gestor local e devidamente cadastrado no sistema. As competências do médico autorizador são como segue: examinar o laudo de solicitação de AIHs, exigindo o preenchimento adequado e legível de todos os campos. Solicitar dados adicionais como exames subsidiários que comprovem o diagnóstico e a adequabilidade do tratamento oferecido. Verificar se há compatibilidade entre os dados clínicos, exame físico e procedimentos solicitados. Autorizar a emissão de AIHs, identificando-se com assinatura e carimbo para que o sistema possa responsabilizá-lo judicialmente em caso de fraude. Verificar se o código do procedimento autorizado coincide com o processado pelo hospital. Controlar a manutenção das metas estabelecidas na programação física das AIHs, evitando distorções, priorizando os atendimentos de urgência em relação às internações eletivas. Se constatado irregularidade nas internações hospitalares, comunicar imediatamente ao gestor local para as devidas providências. O vereador Antônio Luiz Savella disse em nossa penúltima sessão, e com propriedade, quando nós éramos administração, não pagávamos gastos com AIHs. E é a mais pura verdade. Como igualmente é verdade que também não pagavam gastos com farmacêutico ou licenciador ambiental. E isto por uma simples razão: a municipalização em todas as áreas se dá paulatinamente. No vosso governo, não havia exigência de que tais serviços fossem realizados no município. Hoje há. A fiscalização sobre as autorizações hospitalares era realizada por auditores da 14ª Regional de Saúde, concursados e pagos para tais serviços. Um minuto. Senhor Presidente, peço que amplie o tempo para que ele termine o raciocínio dele, só para esclarecimento melhor. Imagino que mais uns 5 minutos. Pode ser. Entretanto, já no final de 2008, o Estado não aceitava mais realizar tais atividades, que entendia ser de responsabilidade do município. A gestão de Ayrton Moraes, na pessoa da então secretária Silene Kleinert, se deparou então com 3 alternativas. A saber, primeiro, perder o direito de internação SUS para os munícipes de Novo Machado. Segundo, terceirizar o serviço, contratar uma empresa ou um profissional para fazê-lo. Ou, terceiro, solicitar aos médicos do município que realizassem tal tarefa. Obviamente, a primeira alternativa não foi considerada. Terceirizar o serviço foi uma alternativa tentadora, mas esbarrou nos custos, então orçados pela secretária Silene, não inferiores a R$2.000 mês. Solicitar para que os médicos do município realizassem tal função apresentava 2 problemas. Primeiro,
a quantidade de atribuições que cabem ao médico autorizador é considerável e roubaria uma parte preciosa do tempo em atendimentos e procedimentos. Segundo, a função de autorizador não estava prevista nas atribuições constantes no cargo de médico da Lei Municipal 537/2002. Em razão disto, foi elaborado o projeto de lei número 978 de 2009, aprovado por esta Casa Legislativa, integrada também pelos vereadores Auri José Fiut, Antônio Luiz Savella e Ivares Manioto. Decidiu-se também pagar horas extras para os médicos que aceitassem exercer tal função, primeiro, porque seria mais barato do que terceirizar o serviço, segundo, porque assim não haveria prejuízo do atendimento de demanda. O ilustre presidente desta Casa também disse na última sessão que cumpri 536 horas extras enquanto autorizador no período de 2009 a 2012, o que representam 134 horas ano, e creio que isto seja verdade. Não me dei o trabalho de checar, até porque suponho que tais informações devam ter sido concedidas pelo ex-diretor de Recursos Humanos, Sr. Jorley Escarante, conhecido por sua competência e imparcialidade. Governar é tomar decisões, e a polêmica é da democracia. Uma mesma informação, dependendo do discernimento e do interesse político do cidadão, pode ter várias interpretações. 536 horas em 4 anos, aos olhos do vereador Savella, talvez configurem um exagero. Para mim, significa que estou trabalhando demais. E graças a isso, estamos viabilizando as internações SUS dentro da legalidade. Nestas 134 horas ano, foram avaliadas, em média, 440 AIHs, ou 3,28 AIHs hora, e viabilizadas 324 internações SUS ano. Gostaria, por fim, de dizer que agradeço imensamente o espaço concedido e que não me sinto perseguido por ninguém. Divergências há que acontecer numa democracia. E me coloco à disposição também, se for interesse desta Casa, para falar sobre as 1.936 horas de trabalho ano desenvolvidas por mim nas unidades básicas de saúde no município, nos quais realizei mais de 3.300 consultas ambulatoriais, 45 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e em torno de 132 visitas domiciliares. Muito obrigado. Agradeço as colocações. Se ninguém pode responder alguma pergunta, eu teria aqui o projeto de lei que altera a descrição das atribuições de cargo de médico constando na lei municipal, que o senhor frisou recente, 537/2002, as atribuições nessa lei. Eu posso pedir para o secretário ler? Pode ser? Perfeitamente. Deixa eu ler as atribuições. Atribuições. Descrição sintética: prestar assistência médico-cirúrgico, fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais. B. Descrição analítica: atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares, examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e aposentadoria, fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença, preencher e assinar laudos de exames de verificação, fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso, prescrever regimes dietéticos, prescrever exames laboratoriais, tais como sangue, urina e outros, raio-x, encaminhar casos especiais a setores especializados, preencher a ficha única individual do paciente, preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo, ser o médico responsável pela autorização das internações hospitalares, AIH, executar outras tarefas correlatas.
sobre as AIHs que eu me referi, sobre as 500 e até me enganei por 1 hora, de 2009 até 2012 são 535 horas extras. Eu pergunto, esse projeto foi votado por mim, aprovado, juntamente com o Auri, com o Ivar, e aqui o porquê da cobrança da VH. É isso que era o meu pedido de informação. Então, para que fica sabendo aqui, a gente ficou muito feliz pela declaração do médico, não vereador médico do município, mas fica aqui a minha indignação, mais uma vez, de saber também que foi 535 horas extras que, para nós, falar em economia, que era o debate naquele momento sobre economia, para mim, calculando hoje essas 535 horas extras, ela atinge 42 mil reais em 4 anos. Era essa a minha colocação, que fique bem frisado assim, não é quanto ao trabalho prestado pelo médico, mas sim questão de horas extras. Então, que fica bem frisado, que não há perseguição, há um entendimento, sem dúvida nenhuma, estávamos explicando o procedimento do trabalho, mas o que eu não entendi ainda, o motivo das horas extras, seria isso a minha colocação. Se quer nos informar, não tem nenhum, senão não tem nenhum também. Creio que deixei claro o motivo das horas extras. Na verdade, quando essa situação se impôs ao poder público municipal, as alternativas que se dispunha era, em primeiro lugar, não prestar mais o serviço, o que obviamente me parece que nenhum governo enfim, aceitaria, acataria ou consideraria tal possibilidade. A segunda seria contratar, terceirizar o serviço, que na época implicaria num custo bem maior. E a terceira seria, enfim, viabilizar que os próprios médicos do município pudessem fazer as AIHs. E uma vez que isto demanda, de fato, muito trabalho, eu cheguei a pensar em trazer aqui uma AIH para que todos vissem, mas a verdade é que isso esbarra na questão ética. Eu não posso mostrar os laudos, porque, enfim, o prontuário do paciente vem junto com a AIH. E o que o médico autorizador faz, gente, é um trabalho, enfim, nós inicialmente recebemos o laudo de solicitação da IH, nós temos que avaliar se existe compatibilidade entre a solicitação, o diagnóstico e o procedimento solicitado. Nós temos que depois pegar o prontuário do paciente, ler todo o prontuário, checar se todas as informações são compatíveis com o diagnóstico, com o procedimento, e isso implica em tempo. Por vezes nós recebemos prontuários de pacientes que ficaram internados por semanas. Tá? Então, e eventualmente, o que não está dito aqui, nós temos também que fazer perícias. Então, aconteceu mais de uma vez de eu ter que ir até o hospital para checar da situação do paciente. Obviamente, gente, se eu fosse fazer isso dentro das minhas 8 horas dia, eu estaria deixando de atender uma série de pacientes, deixando de fazer uma série de procedimentos, deixando de fazer visitas domiciliares, o que no entendimento da atual administração, da administração vigente, com a qual eu concordo, enfim, não seria a escolha mais sábia. Nós todos, se me permite, presidente, nós todos adultos e experientes, sabemos que na vida, ao contrário do que nós, talvez, do que a maioria de nós foi educado, não há aquilo que é completamente certo e aquilo que é completamente errado, digamos assim. Nós, dentro da nossa prática, temos, dentre as opções que se escolhem, temos que escolher aquilo que nos parece mais plausível. E, dentro do princípio da economicidade, que é o que o vereador coloca, conforme eu coloquei, se o seu cálculo está correto, imagino que esteja, eu recebi R$ 54 hora pelas AIHs. Obviamente, esse é o recebimento líquido, em média. Né? O custo bruto para a prefeitura é muito maior que esse, porque há os encargos. Mas fazendo um cálculo rápido,
Se nós formos calcular R$2.000 vezes 12 seriam 24, 48, se a minha matemática não é falha, R$96.000 no mínimo custaria a administração pública terceirizar o serviço. Ao passo que, segundo o seu cálculo, custou 40 mil, é isso, presidente? 42 mil. 42 mil, portanto, houve, se todos os cálculos estão corretos, uma economia de 40 e muitos mil reais, portanto, creio que estamos dentro do princípio da economicidade. Mais uma vez, só para frisar mais uma vez ao médico, atribuições do médico que nós votamos, dizia claramente seria responsável pela assinatura ou autorizações das AIH. Então não se sujeitava a ganhar essas horas extras. São 4 anos, 2009, 2010, 2011, 2012, o meu entendimento. Vejam bem, essa seria o meu entendimento. Aí entra o detalhe que eu falo da economicidade. Senhor presidente, eu também quero saber. Pois não? Questionar. Assim, eu entendi e senti que essas horas extras foram pagas além do horário de trabalho. Ou o doutor teria que, você está atendendo 12 consultas diárias, passar a atender só 5, 6, 8 e tirar desse tempo do horário de trabalho normal, das 8 horas, para fazer essa autorização. Para mim, clareou. Queria agradecer até a exploração. Pode ficar à vontade. Sim, é só o meu entendimento, acho que a população também, sempre assim, ó, a preocupação que talvez a Câmara de Vereadores ou a comunidade teria, assim, no sentido que antes era um profissional de saúde, na verdade, que fazia, aparentemente não teria custo para o município, né? Então, a partir daí teria, então, talvez é essa dúvida, não sei se eu posso ajudar nisso, que tanto a Câmara como a comunidade teria, nesse sentido que hoje o município estaria gastando, enquanto que antes, apesar das leis que modificaram, havia um profissional dentro de um hospital, ou dentro do que fazia essas IH sem custo nenhum. Então, eu acho que é essa a preocupação, talvez, que... Na verdade, vereadora Luiz, se me permite, não é sem custo nenhum, é sem custo nenhum para o município. O Estado bancava. Há poucos dias esta casa votou o projeto de licenciador ambiental, né? E isso, obviamente, implica num custo que o município não tinha. Hoje tem, porque, na verdade, essa função foi repassada por força de lei do Estado para o município. Com relação às AIHs não é diferente. Talvez, no meu ponto de vista, eu acho que é essa a situação que estaria, era dúvida, por exemplo, assim, no meu ponto de vista nosso e também da comunidade. Né? Mais um questionamento. Eu, na minha visão, e quero repassar isso ao doutor e aos meus colegas, eu vejo que o doutor prestou um serviço até por um valor pequeno. Eu vejo a dificuldade de Tucundu, por exemplo, em manter médicos, por ser difícil de manter um médico nos locais de difícil acesso. O doutor poderia, por exemplo, estar trabalhando lá em Porto Alegre ou em outro local, ganhando bem mais, mas fez morada aqui em Novo Machado e eu só me resta agradecer os trabalhos que tem prestado ao nosso município, por esses valores. Obrigado. Então agradecemos as palavras do médico Rogério Zimmermann. E de imediato passamos então às considerações finais. Com a palavra então o vereador Chico. Luiz Carlos. Suspendo o uso da minha palavra. Doca. Senhor presidente, nobres colegas, Rogério, doutor, né, não vereador, obrigada pela explanação. É bem assim como você falou mesmo que funciona, eu trabalhei lá também e sei disso. Eu só não sabia na questão das AIHs como é que estava, porque lá era uma situação e agora é outra. Mas, assim, ó, muito obrigada por ter explanado para todo município ficar sabendo, né? Porque geralmente as pessoas levam de uma para outra, né? E a gente sabe do funcionamento como realmente ele é. Isso vem de encontro que eu venho falando desde o início do nosso mandato aqui,
que cada vez mais nós teremos novos projetos, novos programas, que está vindo para o município, conforme o colega Ivar falou, tem trator, tem isso e aquilo, é porque a lei está exigindo, cada vez mais está se municipalizando, e com isso traz prejuízos e traz gastos para o município, mas também traz a aquisição de coisas, de materiais, a contratação de pessoas qualificadas, tudo isso vem de encontro com o que eu venho falando desde sempre. O município começou pequenininho e está crescendo. Cada prefeito deixa aqui a sua marca, cada prefeito faz o seu trabalho, implanta novos programas, e é isso que eu estou dizendo. Todos eles deixaram a sua marca, como o senhor Ayrton vai deixar também, e assim, eu acho que não vejo muito o que discutir, quando se diz, antigamente não tinha, agora tem. Tem, porque é lei. Agora tem, porque é lei. Antigamente não tinha, porque não era lei. Então, era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Agradeço as colocações da vereadora Toca. Passo a palavra ao vereador Ivar. Cumprimento novamente o presidente, os colegas vereadores, o público que acompanha os trabalhos, explicações pessoais, a oportunidade que a gente tem de falar sobre o que realmente aconteceu na sessão. Quero agradecer o presidente da casa por disponibilizar o espaço pedido para ampliar o tempo do doutor Rogério para falar e explicar o porquê das situações. Muito obrigado pelo espaço. Falar também um pouco sobre a fala do meu colega professor Luiz Carlos, incentivando a participação do Enem. Quero parabenizar e salientar da importância do Enem, principalmente para a classe mais carente do nosso país. É uma das ideias dos programas, dos nossos governos, PT, PMDB, ao qual faz com que hoje se dá mais condições de igualdade às pessoas mais carentes. Antigamente nós sabemos que era difícil e quase que impossível de um cidadão de cor, de poder aquisitivo baixo, se formar. E hoje, com essas atitudes, eu vejo as pessoas mais carentes tendo também oportunidade, porque a inteligência, ela não exige poder aquisitivo. Nós temos hoje, nessas atitudes de governo, a oportunidade dos nossos seres humanos ter mais igualdade social. Parabenizar o professor e dizer que até vou procurar mais esclarecimentos sobre o Enem, quem tem possibilidade de fazer isso mesmo, porque nós sabemos e da quantidade de gente que tem no nosso município sem o ensino fundamental. Meus parabéns, professor, e é por aí que nós criaremos uma sociedade mais justa para os nossos munícipes. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar. Passo a palavra ao vereador Auri. Suspeita a palavra. Para que eu possa manifestar, eu passo a presidência ao vereador Luiz Carlos. Assumo a presidência, está com a palavra o senhor vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereador, vereadora, público que está presente. Sem dúvida nenhuma, eu venho a essa tribuna para falar um pouquinho também daquilo que eu entendi e procuro, sem dúvida nenhuma, com humildade, vereador Rogério, buscar um entendimento e entender mais o que se passa, o que se passou. Para mim é uma surpresa muito grande nós ter votado um projeto onde altera as inscrições, as atribuições do cargo de médico, a lei, tudo, procedimento correto, aonde diz que o médico responsável pela autorização das internações hospitalares A e H. É uma surpresa para mim, vereador Rogério, que com as informações buscadas em 4/12/2012, pedindo informação da municipalidade, relação de horas extras, médico, doutor Rogério, 535 horas extras. Isso me causa uma estranheza, porque aqui existem atribuições, e aqui
existem horas extras. Entendi perfeitamente do trabalho do médico Rogério, sem dúvida nenhuma, exemplar, como médico, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma aqui, só que eu não entendi se as atribuições constavam que poderia autorizar e no mesmo momento consta 535 horas extras. Daí, posso. Só pode escapar o tempo. Só creio o tempo para nós possível. Pois não. No meu modesto entendimento, a questão da hora extra diz respeito à atividade do profissional legalmente estabelecida no plano de cargos e funções quando exercida fora do horário. Portanto, não vejo absolutamente nada de ilegal, imoral ou incorreto que um funcionário público municipal exerça sua atividade prevista na lei municipal fora da hora e, por ser fora do horário, receba a hora extra. Muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, quanto à legalidade, se há, não importa. O que me importa aqui é a questão de economia. Nós vínhamos frisando muito sobre economia. Quando eu falava que essa casa economizou e está economizando, todos os vereadores economizando, nenhum está indo a curso nenhum, eu tenho dito também que não vão porque não querem. E nós trabalhamos de todas as maneiras para ajudar o executivo. Aí, há pouco falou o vereador Auri, conseguir um carro para a saúde, um carro com condições. Eu vi há poucos dias atrás um Fiat Uno levando pessoas a Passo Fundo, 5 dentro do Fiat. Então é desumano, precisaríamos sim de um carro. Aí eu me deparo com um valor desses, em 4 anos daria um carro muito bom. Um carro muito bom para levar esse pessoal. Então é desta forma que eu venho falando nessa tribuna. Vamos economizar para ajudar, mas tem que partir também do poder público, das pessoas que trabalham na administração pública, que trabalham junto com o poder público, que deles partem um pouquinho de economicidade. Não pode partir só dessa casa, tem que partir de ambas partes. É nessa questão que eu venho frisando. 42 mil reais. Daria sim para ter investido. Está indo bem a saúde? O médico é bom? Sem dúvida nenhuma. Mas que aqui poderia ter comprado um carro, poderia sim. É isso que eu venho falando e vou falar sempre. Se é legal ou não é legal, não me importa. O que me importa é que se gastou 42 mil reais, isso eu vou falar sempre. Isso aqui, eu tenho dito já para o vereador Rogério, que está no papel. E eu não vim aqui para mentir, eu vim aqui ser verdadeiro naquilo que eu falo e tentar entender, naquilo que eu também posso entender. E se eu, porventura, posso estar equivocado, sem dúvida nenhuma, vou ter também a humildade de pedir desculpa. Mas no meu entendimento, realmente, faltou muito sim nesses 4 anos. Poderia, esses 42 mil, ter comprado um carro sim na saúde. E o médico hoje é vereador. É bom para nós. De repente, a partir de agora, vereador Rogério vai abrir mão dessas diárias e vai continuar atuando nesse sentido que nós íamos aqui parabenizar de uma forma excelente o senhor como vereador. Pois não. Me consideremos segunda parte. Pode ser para nós esperar. Na verdade, eu já abri mão das horas extras desde outubro do ano passado. Não por julgar ilegal, enfim, imoral, por absolutamente nenhuma dessas questões, mas em outubro do ano passado, todos nós sabemos que o município passava por dificuldades, como todos os municípios da nação, uma vez que o orçamento a perspectiva de não se concretizar. Naquela situação, todos os funcionários que receberam horas extras foram solicitados a abrir mão delas. Eu, como funcionário, também abri mão, e ao reiniciar a administração, não voltei a cobrar as horas extras. No momento, as horas, enfim, o trabalho está sendo feito fora das 8 horas e ainda assim não está sendo cobrado. A gente fica agradecido, então valeu a pena esses questionamentos. Um minuto, senhor. Valeu a pena esse questionamento que já vem
desde 2009, no momento que foi feito esse projeto de lei, nós vínhamos batendo nessa questão aqui, então demorou, mas valeu a pena, vereador Rogério. E eu tenho certeza que o senhor vai continuar fazendo um excelente trabalho para o nosso município e vai abrir mão, então, dessas horas extras. Isso, senhor presidente. Eu agradeço as palavras do colocação do vereador Antônio Savel e antes de repassar elas, eu gostaria de fazer um comentário também. Um agradecimento a toda essa casa por esse diálogo que nós estamos tendo, pelos esclarecimentos, tanto da presidência, vereador Antônio Savel, como também a presença hoje do médico, exemplar, profissional dentro do nosso município, o senhor Rogério, e também como vereador, que todos nós trabalhamos e mostramos o que realmente é. E parabenizo a todos por esse diálogo. E que nós possamos continuar com ele. Senhor presidente, repassa as palavras ao senhor. Eu assumo os trabalhos e também agradecendo a todos os vereadores, de uma forma especial, a explanação do médico Rogério e parabenizando a todos nós vereadores por esse diálogo. A importância é que não houve debate caloroso, as pessoas devem estar surpresas que hoje todos dialogando de uma forma mais justa que essa, todos querendo o desenvolvimento do nosso município, sem dúvida nenhuma. Então, nós queremos também encerrar, não havendo mais matéria a ser apreciada, agradecendo a produção de Deus, encerra essa 15ª sessão ordinária de 2020.